Já queria que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Esse foi o salmo do meu devocional de hoje. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Salmo 127. Se tem alguém perto de vocês sem Bíblia, chega ele aí para a gente acompanhar. Amém? A gente também está ampliando aí também a equipe da mídia da igreja, para a gente poder ter também aqui a palavra no Data Show também. Isso tudo para fazer com excelência, servir com excelência, amém? Salmo 127. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, verso 1: Se o Senhor não edificar a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Verso 2: Em vão é para vós trabalhar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá ao seu amado sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Verso 4: Como flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos à porta. Podeis assentar. Queridos, o Salmo de número 127, ele é um Salmo de Salomão. Ele é um Salmo de Salomão. E é um Salmo que ele fala muito ao meu coração, e o Espírito Santo falou muito ao meu coração hoje, eu meditando nesse Salmo, porque o Salmo vai nos mostrar que Deus, ele é a base do lar. Deus é a base da família. Deus é aquele que sustenta. Deus é aquele que protege. Deus é aquele que guia. Nós vamos ver que Deus, ele é aquele que sustenta o lar. É o Deus que a todo momento cuida da família, porque a família é projeto de Deus. A família é projeto. A família estava no coração de Deus. Família foi o Senhor que estabeleceu muito antes. Se não houvesse família, não tinha sociedade. Se não houvesse família, não tinha igreja. A família é projeto de Deus. A gente em querer o bem para a nossa família não é errado, e a gente precisa também lutar por isso, para a gente ter uma casa confortável, para a gente, quem aqui não deseja ter um lar aonde você trabalhou e você tem dentro do seu lar as coisas que você conquistou, o suor do seu trabalho, você poder se alimentar bem, você poder viver bem com a família que o Senhor constituiu para você. Isso é maravilhoso. Mas só que eu vejo nesse salmo o seguinte, que não adianta eu ter tudo que eu desejo. Eu não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que é vão. Não adianta eu ter tudo que eu desejo, não adianta eu ter as melhores coisas que eu desejo para mim e para minha casa, se eu não tiver aquele que me proporciona a ter tudo isso, a ter as bênçãos, a ter um lar, sabe, a ter uma família. Não adianta eu conquistar algumas coisas se eu não tenho o principal, que é o quê? Que é o Deus que me dá a condição de conquistar. Aleluia. Porque você só tem o que tem, você só conquistou
aquilo que você desejou um dia para a sua vida. Você só conquistou as coisas para sua casa, para sua família, porque Deus te deu a condição de vencer. Foi Deus que te deu a condição de conquistar, querido. Foi por causa dele, porque se não fosse por ele, você não tinha nada daquilo que você desejava. Você não tinha nada daquilo que um dia você desejou, que um dia você planejou, que um dia você conquistou e que hoje você usufrui. Então é Deus que te dá a condição de ter aquilo que um dia você desejou. É Deus que te dá essa condição. É Deus que te dá a força para levantar. É Deus que te dá a força para trabalhar. É Deus, querido. E o salmista Salomão aqui, ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Porque tudo que você tem, tudo que você tem hoje, tudo aquilo que você usufrui, na sua casa, na sua família, ainda que seja pouco, mas você tem, Deus te deu, querido. Amém? É pouco, mas Deus te deu. O nosso problema é achar que Deus, ele só é provisão de Deus quando aquilo que eu desejei vem da forma que eu espero. Não. Talvez o que você tem na sua casa, talvez é pouco. Comparado ao que os outros têm, é pouco. Mas se você tem, é porque Deus te deu. Se você tem, é porque Deus te abençoou. Aleluia. Talvez você não tenha ainda as coisas que você deseja, mas um dia você pode conquistar. Aleluia. Porque o mesmo Deus que te deu pouco, amanhã Ele pode escancarar as janelas dos céus e fazer com que você tenha abundância, querido. Aleluia. O problema é que a gente não costuma valorizar o pouco que a gente tem, aquilo que Deus nos deu. Esse é o problema. Por quanto das vezes a gente até murmura por coisas que Deus já nos deu. Eu vou dar alguns exemplos bem rápido aqui. Coisas que Deus às vezes nos dá, e às vezes a gente murmura. Eu não estou dizendo que você tem que se contentar com isso não, mas assim, se contentar com aquilo que Deus te deu. Porque da mesma forma que Deus te deu, é a mesma forma que Deus pode te dar mais coisas, querido. Aleluia. Você tem um sofá, talvez não é um sofá que você queria, é um sofá simples, talvez está parecendo até um rasgadinho, mas foi Deus que te deu. Não é verdade? Você tem cama, você não deita no chão, foi Deus que te deu. Aleluia. Você tem coisas dentro do seu lar que um dia você planejou, antes de você casar, antes de você constituir família, você planejou. Nós vamos ter, nós vamos conquistar e nós vamos alcançar, e você conquistou. Só que o tempo passou, as coisas foram ficando gastas, e às vezes nosso problema é esse: está velhinho, a gente não tem condição ainda, talvez a gente não tenha condição de comprar o melhor, mas eu preciso ser grato por aquilo que eu já tenho. Eu preciso ser grato por aquilo que Deus já me deu. Porque como é que eu vou viver? Como é que eu quero conquistar? Como é que eu quero que Deus me abençoe com algo que eu não tenho, se eu não agradeço, se eu não sou grato por aquilo que Ele já me deu? Aleluia. Então, não murmure se aquilo que você tem não é o suficiente para você. Na verdade é, porque Deus te deu, é isso que você usufrui. E se você for grato com aquilo que Deus já te deu, Ele vai te dar muito mais amanhã. É o princípio: sede fiel no pouco e amanhã eu vou te colocar no muito. Ser fiel com aquilo que eu já te dei, porque se você for fiel com aquilo que eu já te proporcionei, com aquilo que você vive, amanhã você vai ter muito mais. Aleluia. Porque é a gratidão, é a nossa gratidão, querido, que vai fazer com que as comportas dos céus se abrem sobre nós. É a nossa gratidão que vai atrair a bênção. É a gratidão que atrai a bênção. É a gratidão que atrai a vitória. É a gratidão que atrai o favor de Deus. Então seja grato com aquilo que Deus já te deu, porque é a tua gratidão que vai te fazer viver muito mais do que um dia você planejou ou sonhou para a sua vida. Seja grato com aquilo que Deus já te deu. Aleluia.
O texto diz: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalhe em vão. Você pode ter, ou então, olha só o paradoxo, ou então você pode ter tudo o que você sempre sonhou. Mas deixa eu te dizer, o tudo sem Deus é nada. O tudo que você tem sem Deus não é nada. As bênçãos materiais sem Deus não são nada. Aí você me diz: por que você diz isso? Eu digo: sabe por causa de quê? As bênçãos materiais você só vai usufruir no âmbito terreno. Você só vai usufruir daquilo que Deus te deu, do material, no âmbito terreno. Sem Deus é vão. Sem Deus é vão. Agora, quando eu tenho Deus como a base do meu lar, quando eu tenho Deus como aquele que é o alicerce, como eu tenho Deus, eu tenho Deus como aquele que sustenta, como aquele que protege, aleluia. Eu posso ter pouco, mas se eu tenho Deus, eu tenho muito, eu já tenho mais do que o suficiente, aleluia. É como o Salmo 23. O Salmo 23 não é só sobre aquilo que o pastor nos proporciona, porque o Salmo 23, na verdade, a sua tradução diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não tem a ver somente com o que Ele provê, mas tem a ver com, aleluia, a presença dEle na minha vida. Então, se eu tenho Ele, eu já tenho mais do que o suficiente. Eu já tenho motivos de sobra para agradecer, porque eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus na minha casa. Aleluia. Eu tenho Deus como aquele que sustenta, como aquele que orienta. Eu tenho Deus como aquele que me abençoa. Aleluia. Então eu já tenho motivo para viver alegre, porque eu tenho aquele que é o mais importante que o homem pode ter, que é quem? Que é o Senhor Todo-Poderoso, querido. Aleluia. Talvez, aleluia, enquanto o mundo se gaba pelo material que tem, eu e você nos alegramos, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da nossa família. Ele é o Deus da sua casa. Sem Ele, tudo que eu tenho se torna nulo. Com Ele, eu já tenho mais do que o suficiente. Aleluia. Aí vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. O guarda, ele vigia. Qual a finalidade? Se houver algum perigo, ele vai fazer de tudo para defender. Ele defende a cidade. Os guardas, os sentinelas, os guardas em Israel, quando vinha os inimigos, os guardas, eles se colocavam em prontidão para guardar a cidade. Qualquer um que viesse tentar entrar na cidade, agir contra o povo, os guardas, eles lutavam para defender a cidade, para não atingir a cidade. Só que o que Deus está, o que Salomão está dizendo aqui? Salomão foi rei. Salomão foi rei. Salomão foi um rei que a rainha de Sabá veio no seu reino e viu, nossa, tudo alinhado. Ela ficou impressionada porque estava tudo alinhado no reino. O que ela viu impressionou. E Salomão agora está dizendo: mas eu posso ter o melhor exército, eu posso ter o melhor equipamento de segurança, eu posso ter o que for para querer me proteger. Só que Salomão está dizendo: se o Senhor não guardar
a cidade em vão vigia a sentinela. A minha tradução diz: em vão vigia o guarda. É nulo. A cidade pode ter o melhor exército, mas se o Senhor não guardar, se não for o Senhor que guarda, é nulo. Pode ter a melhor arma, o exército pode ser o mais fortemente armado do mundo, mas se o Senhor não estiver com eles, é nulo. Porque na verdade, quem te guarda é Deus, quem te protege é Deus. Por que você acha que você está vivo aqui? Quantas coisas que eram para acontecer com você, mas não aconteceram. Você acha que foi quem? Quem você acha que te livrou? Quem você acha que te protegeu? Foi Deus. Foi Deus. Quantas vezes você que dirige, o carro te fechou do nada. Era para acontecer alguma coisa e você era para bater e não está mais aqui. Quem você acha que segurou no volante para que você não batesse? Foi Deus. Quantas foram as vezes que a doença veio e veio forte? Era para você infartar. Era para você estar entravado numa cama. Quantas foram as vezes que a tua saúde ficou debilitada? Era para você estar morto, mas você está aqui vivo. Quem você acha que te guardou? Quem que você acha que não permitiu com que a morte chegasse? Foi Deus. Aleluia. Enquanto os homens confiam na sua própria força, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Deus porque Ele nos guarda. Se Ele te guarda, pode se levantar quem for contra a tua vida, não vai te atingir, querido, porque mais forte, mais poderoso é Deus. Mais forte, mais poderoso é Deus. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas por que você acha que você não é atingido? É porque você tem um Deus que te guarda. É porque você tem um Deus que não permite que você seja atingido. Segundo Crônicas 20, a notícia que vem para Josafá olha só, vem 3 exércitos contra você. Josafá sabe que ele não tem efetivo para lutar contra povo que vem contra ele. Ele ora e diz para Deus: Deus, nós não temos força contra essa multidão, mas os nossos olhos estão em ti. A palavra de Deus que veio, aleluia, e usou ali, alguém vai dizer: olha, não temas, porque a batalha não é vossa, a batalha é de Deus. O interessante é que a estratégia foi: coloca levitas diante do exército. Não foi alguém com espada, não foi alguém com lança, não foi alguém com escudo, não. Foi os levitas para louvar. O texto vai dizer que eles estavam posicionados para a batalha, mas o Senhor disse: posicionem-se para a batalha, mas vocês não precisarão lutar, porque a batalha é minha, eu vou dar vitória. Enquanto o inimigo pensou que aquele vale seria o vale da derrota, seria o vale da humilhação do povo de Deus, mas Deus já tinha preparado vitória. O texto vai dizer que enquanto o povo adorava, enquanto o povo louvava o Senhor deu vitória ao seu povo, sem usar uma arma, sem usar uma lança, sem usar um escudo. É isso que Deus faz pelo seu povo, querido, aleluia. Diante das batalhas mais improváveis, diante das batalhas que você diz: eu não posso lutar, Deus, ele se levanta e diz: você não tem força para vencer, mas eu, o Senhor, te protejo, luto por você e te dou vitória. Ele te dá vitória, querido.
A gente vive hoje, principalmente num bairro que é complicado. Tem gente que vai, para chegar em casa, passa por não sei quantas barricadas. Quantas são às vezes os tiroteios, quantas são às vezes as balas perdidas. Nossa, querido, é complicado, mas por que você acha que você está aqui guardado? Às vezes você vê no jornal, tal pessoa morreu, foi atingido por não sei o que. A gente fica no meio de tudo isso. Se a gente for parar e humanamente olhar para isso, a gente não sai de casa, a gente fica com medo, porque a gente vai pensar que essas coisas vão nos atingir. Querido, mas o verdadeiro amor de Deus nos alcançou, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia. Nós não vivemos com medo, nós confiamos no Senhor, que nos protege, que nos guarda e que não permite com que as ciladas do inimigo nos atinjam. Aleluia. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o guarda. Aleluia. Verso 2: em vão para vós é levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores. Deus está dizendo, é em vão. Você pode se matar de trabalhar, você pode se matar, sem Deus é vão. Porque quem você acha que te desperta de manhã para ir trabalhar? Quem você acha que mantém os seus órgãos funcionando corretamente? Quem é que você acha que faz com que o seu pulmão aí, fique bombeando ar? Quem é que você acha que faz o seu coração bater? Quem é que você faz com que você ainda tenha visão? Quem que você acha que faz com que você me ouça nessa noite? É Deus, querido. É Deus que te dá saúde para levantar de manhã, para trabalhar, para conseguir o sustento, para trazer o sustento para casa. É Deus. Porque bastava um estalar de dedos e você não existia mais. O salmista está dizendo, aleluia, pois assim Ele dá ao seu amado, aos seus amados, enquanto dormem. Enquanto dormem. Olha o que o texto está dizendo. Enquanto você descansa, Deus trabalha para prover na sua vida, aleluia, a bênção. Enquanto você descansa, tem um Deus que já está trabalhando para que você seja abençoado. O texto diz, aos seus, assim Ele dá aos seus amados. Você é alguém amado do Senhor, você é alguém que o Senhor ama, e o Senhor, Ele trabalha ao teu favor, para te abençoar, querido. Aqui no contexto é o seguinte, eu já estou indo para o final, nós vamos ungir a igreja. O contexto é, aqui é agricultura, porque o povo plantava, Deus dava chuva, fazia com que a terra ficava fértil, e a terra fértil produzia o alimento. Deus provia o necessário para o povo se alimentar. Só que a geografia de Israel é interessante, porque é diferente um pouco aqui do Brasil. O Brasil é um país tropical, é um país aqui, e principalmente Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você, às vezes de manhã, você acorda, está um sol, final da tarde chovendo. Você não tem, e principalmente hoje, nesses últimos dias, tem chovido direto,
Você vê que às vezes no verão chove, outono chove, primavera chove, inverno chove. Algumas estações chovem mais do que outras, mas sempre está chovendo. Se você plantar alguma coisa no terreno da sua casa, se você plantar, você cuidar, regar, vai nascer alguma coisa ali. Vai nascer alguma coisa ali. Só que a geografia de Israel é um pouco diferente. Na geografia de Israel você tem períodos de chuva, e é quase um ano inteiro sem chuva. Agora imagina, como é que a terra ela vai conseguir produzir sem chuva? Como é que a terra vai conseguir produzir sem chuva? É Deus que faz. É Deus que prepara. É Deus quem dá. É Deus que faz com que mesmo quando não tenha chuva, a terra produza para que o teu povo tenha alimento. Mesmo diante de um cenário desfavorável, Deus derrama a bênção e não deixa faltar o pão na mesa. Hoje talvez você esteja vivendo um tempo de escassez na sua vida. Você está vivendo talvez um tempo de porta fechada. Você sai, você coloca currículo, mas as respostas não vêm. E você diz, como é que eu vou me alimentar? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A porta pode estar fechada, mas o Senhor não vai deixar faltar o pão na tua mesa. O Senhor não vai deixar faltar o pão na sua mesa, querido. E Ele nos ensina a orar assim: